Você já saiu de um lugar com o coração apertado, pensando: eles riram de mim, me diminuíram, me descartaram. Será que Deus viu o que fizeram comigo? Se essa palavra apertou algo no seu peito agora, fique comigo. Você não está sozinho, e essa dor tem nome. É a humilhação, aquela que corrói aos poucos, que te faz encolher no abraço da família, que te cala diante dos colegas, que te faz caminhar com passos medrosos nos espaços onde um dia sonhou brilhar. Lembra daquela mesa em casa onde suas ideias eram respondidas com risadinhas ou olhares de desdém? Onde seus sonhos eram tratados como planos impraticáveis e suas emoções como frescuras? Ou então o ambiente de trabalho, aquele lugar onde você investiu horas, suor e fé, e que num gesto frio te deixou de lado, esqueceu seu nome em uma promoção, lançou boatos que mancharam sua reputação. E os ministérios? Aqueles planos que você entregou a Deus como oferta e que foram minimizados por pessoas que prometeram caminhar contigo, mas escolheram te caluniar quando o vento virou. Nos relacionamentos, quantas vezes você foi trocado por alguém mais conveniente, rejeitado como um livro indesejado, tratado como se não tivesse valor, como se sua história não importasse? Essas cenas não são apenas episódios, são cicatrizes que sussurram mentiras. Você não serve. Ninguém vai confiar em você. Você deveria ter ficado calado. E a pergunta que fica latejando: onde estava Deus enquanto isso acontecia? Será que ele não viu? Será que ele esqueceu? E se eu te dissesse que esses lugares, essa mesa onde riram de você, essa sala onde te ignoraram, esse corredor onde foi trocado, não são o fim da história? E se eu te dissesse que, aos olhos de Deus, justamente esses cenários podem se tornar o palco da sua honra? O que parece terminar em vergonha pode ser apenas o prólogo de uma virada divina. O mesmo céu que registra lágrimas, registra também promessas. Há um padrão na Escritura e na experiência do povo de Deus. O Deus que pega gente humilhada e coloca de pé, que transforma cova em púlpito, prisão em palácio, rejeição em testemunho. Ele promete restauração com palavras que ecoam através dos séculos. Em lugar da vergonha, dupla honra. Imagine um pai que recolhe o pó com que alguém pisou você. Ele não deixa aquele pó perdido no vento. Com as mesmas mãos que o juntaram, começa a escrever uma nova história sobre você. Pense numa mesa posta, não escondida, não longe, mas posta exatamente na frente daqueles que riram da sua dor. E ali ele quebra o pão da restauração. Visualize uma costura silenciosa, feita no segredo das noites de oração, que vai bordando uma capa de honra sobre as roupas rasgadas da humilhação, não como orgulho para ostentar, mas como justiça que pousa sobre quem sofreu injustiça. Deus costura com paciência e com propósito. Existem sinais proféticos de que Deus vai te honrar onde tentaram te humilhar. Não são truques de sorte, não são promessas vazias. São pequenos movimentos divinos que começam a acontecer em você, ao seu redor e na palavra que você tem ouvido. São sinais sutis, algo que mexe no seu peito, uma mudança na sua oração, uma porta que se expande quando você já nem esperava, uma voz que começa a te ouvir. Esses sinais anunciam: a história não termina na vergonha. Eles chegam como fósforos na escuridão. Primeiro uma chama pequena, depois uma lâmpada, até que toda a casa se encha de luz. Neste vídeo, você vai entender 7 desses sinais proféticos, sinais bíblicos, espirituais e práticos, que mostram que Deus já começou a virar o quadro, preparando honra justamente nos lugares onde tentaram te derrubar. Não é uma promessa vaga, é um mapa de como o reino reescreve destinos quando alguém escolhe não se amargar, quando alguém permite que Deus cure, molde e levante. Antes de continuar, quero te convidar a um gesto simples, mas poderoso. Escreva agora nos comentários a frase "Deus vai me honrar" e, ao lado, a cidade de onde você está assistindo. É como se você dissesse, em fé, para o céu e para a terra: Senhor, eu creio que a minha vergonha não é a última palavra. Esse comentário não é apenas uma interação digital, é um ato profético. Milhares de pessoas vivem histórias de humilhação silenciosa neste exato momento. Ao escrever, você se une a uma comunidade que escolhe crer que Deus ainda escreve capítulos novos. Depois de escrever, respira fundo.
Porque a primeira coisa que esses sinais mostram não tem a ver com a queda dos outros, mas com algo muito profundo que Deus começa a fazer em você. Respire, abra o coração. Prepare-se para enxergar nos próximos minutos como o Senhor tem operado em silêncio, transformando o que foi motivo de vergonha em território para a sua glória. Quando a palavra nos promete restauração, ela o faz com imagens que tocam o fundo do nosso ser. Isaías 61:7 diz: "Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra." Uma declaração que não é linguagem humana de consolação, mas respirar do coração divino sobre vidas pisoteadas. Sofonias 3:19 complementa com a mesma ternura de Deus que recolhe fragmentos. Darei-lhes louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados. Juntas, essas palavras revelam um Deus que não apenas vê as nossas quedas, mas inscreve cada injustiça no livro do seu amor e resolve reverter aquilo que nos diminuiu. Essa promessa encontra eco nas palavras de Jesus sobre o reino. Quem se humilha será exaltado. Não é uma lógica de autopromoção, mas um padrão eterno. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A exaltação do reino tem menos a ver com aplausos humanos e mais com a vindicação que vem do céu. Presença restauradora, portas que se abrem no tempo certo, testemunho que surge como confirmação da fidelidade divina. Às vezes, isso se manifesta em reviravoltas visíveis. Muitas outras vezes, é um processo íntimo que prepara a pessoa para receber honra sem perder o juízo. Antes de prosseguir, precisamos alinhar o que chamamos aqui de sinais proféticos. Não se trata de adivinhação nem de superstição. São, sim, indicadores, alinhamentos sutis entre a palavra de Deus, a ação do Espírito Santo, as circunstâncias que te rodeiam e o processo interno do seu coração, que apontam para algo que Deus está prestes a manifestar. Pense neles como sinais de trânsito espirituais, a placa que anuncia uma obrigação, o farol que mostra que a estrada está mudando. Quando esses sinais aparecem, há motivo para crer que Deus está movendo a história. Para que você não fique no abstrato, apresento aqui um mapa claro dos 7 sinais proféticos que costumam preceder a honra de Deus onde você foi humilhado. Cada um é uma pista prática, uma marca que tem sido visível na vida de muitos que experimentaram essa transferência de vergonha para a honra. 1. Deus começa a curar a ferida da humilhação dentro de você. Antes de qualquer promoção pública, há um cuidado interno. A dor ainda pode existir, mas ela perde o poder de paralisar. A memória torna-se cicatriz que conta a história sem controlar suas reações. 2. Deus te guarda de devolver na mesma moeda. Um sinal poderoso é quando você percebe que, em vez daquilo queimar em você, surge uma resistência divina contra a vingança. Portas que não se abrem, palavras que não são ditas, o Espírito trazendo contenção. 3. Deus começa a te firmar e abrir espaço exatamente nas áreas onde zombaram de você. Aquilo que foi motivo de escárnio torna-se campo de graça. A fé que ridicularizaram gera testemunho. O ministério que minimizaram frutifica em vidas receptivas. 4. Deus te aproxima mais dele do que das opiniões humanas. Em vez de correr atrás de plaudas, sua fome é pela presença. A intimidade com Deus cresce e se torna o termômetro da sua identidade, não mais a aceitação dos outros. 5. Deus muda tua reputação e te dá voz onde você antes era ignorado. Pessoas que ignoravam você passam a buscar seu conselho, seu testemunho ganha crédito, e a sua vida constante desmente calúnias sem necessidade de justificativas. 6. Deus expõe o engano e mostra quem é quem, sem você se promover. Máscaras caem, sistemas injustos vacilam, e aqueles que se sustentavam na mentira começam a perder suporte, e você é chamado a guardar o coração para não se alegrar com a queda alheia. 7. Deus te leva de volta a ambientes de dor, não para provar nada, mas para glorificá-lo. Você retorna àquela casa, igreja, trabalho ou cidade onde sofreu, não para humilhar ninguém, mas para servir e mostrar o que a graça de Deus fez. Uma volta em paz, sendo testemunho vivo de transformação. Permita-me traduzir esses pontos em imagens.
É como se Deus, ao invés de simplesmente levantar você no palco da aprovação humana, primeiro reconstruísse o alicerce, curasse as rachaduras internas, para que qualquer honra externa não o derrubasse novamente. É como plantar uma videira em solo que antes foi pisoteado. Antes de ela dar frutos, o solo precisa ser sarado, regado, protegido de ervas daninhas. Ou pense numa obra de restauração. O arquiteto não coloca o telhado antes de garantir que as paredes estejam firmes. Do mesmo modo, Deus prepara o interior para que a honra não seja só um ornamento passageiro, mas um testemunho duradouro da sua fidelidade. Se alguma dessas descrições já sussurrou dentro de você, isso está acontecendo comigo, então respire. Não é coincidência. São sinais que, quando somados, formam uma trilha visível da mão de Deus trabalhando. Eles não prometem velocidade, mas asseguram direção. E o primeiro sinal profético de honra não é uma promoção externa, é um processo silencioso no seu coração. Antes de qualquer mudança visível, antes da porta que se abre ou do rosto que se volta para você com respeito, Deus costuma trabalhar em silêncio no lugar onde ninguém vê, o seu coração. Esse é o princípio do reino, que muitas vezes nos escapa pela pressa de provar que temos razão. Quando Deus vai te honrar, Ele primeiro trata a ferida da humilhação de dentro para fora. Ele sabe que uma honra sem cura pode virar orgulho disfarçado ou uma vingança bem embalada, e isso não é honra, é mentira. Por isso, o primeiro sinal profético não é uma promoção, é um processo de restauração interior. Você pode reconhecer esse movimento pela forma como a dor deixa de mandar em você. No começo, a lembrança vem como uma lâmina que corta a respiração. O rosto daquela pessoa, a palavra que te feriu, o silêncio da igreja ou do grupo que te excluiu. Mas com o tempo, a memória permanece e já não te paralisa. Você lembra, mas consegue falar sem o nó que antes apertava a garganta. Pode até chorar de vez em quando, porque a cura verdadeira não anula a sensibilidade. Mas essa emoção não te prende e não te empurra para atos impulsivos de revanche. A ferida vai se transformando em cicatriz, uma marca que conta história, que traz aprendizado, mas que não está mais aberta para sangue. É possível, por exemplo, que você volte a sonhar com projetos que abandonou por vergonha, ou que aceite convites sem o medo constante de ser humilhado novamente. Pequenos sinais, noites mais tranquilas, menos ansiedade antes de entrar em ambientes onde foi ferido, um sono que volta a ser reparador, denunciam uma cura que está acontecendo por dentro. O segundo sinal aparece na boca do seu íntimo. A sua oração muda de tom. Onde antes havia gritos pedindo justiça do seu jeito, Deus faz eles pagarem. Começa a surgir uma voz mais calma. Senhor, cuida de mim, guarda meu coração, que a tua vontade se cumpra. Não é resignação fraca, é entrega madura. Quando a sua oração passa a pedir proteção, sabedoria e a santificação das situações, você está saindo do papel de vítima presa ao passado e entrando no lugar de alguém que deposita sua causa nas mãos de Deus. Essa mudança de linguagem espiritual não é apenas etiqueta religiosa. É indício de que o Espírito está remodelando seus desejos. Em vez de enviar mensagens inflamadas ou planejar confrontos para limpar a própria imagem, você ora por quem te feriu ou mesmo clama por justiça que seja temperada por misericórdia. Já vi pessoas que durante anos viveram buscando provar algo para antigos inimigos e, ao começarem a orar pela cura e pela sabedoria, experimentaram portas se abrindo sem esforço humano. A oração madura evita ciladas do orgulho e deixa espaço para a justiça divina agir de maneira perfeita. Relacionado a isso, o terceiro sinal é a mudança de identidade. A pessoa que se define como o rejeitado, aquela que sempre perde, começa aos poucos a se ver como filho ou filha amado, digno, de restauração. Isso não acontece por mágica, é o fruto de pequenos atos. Você para de repetir a história da humilhação como um rótulo que define cada escolha. Você começa a falar consigo mesmo com palavras de verdade, lembrando não das falhas, mas do amor de Deus por você. Você aceita o abraço de amigos que te lembram quem você é em Cristo. Práticas simples ajudam essa virada. Escrever cartas de perdão,
mesmo que nunca sejam enviadas. Anotar diariamente 3 coisas pelas quais você agradece. Reler textos bíblicos que declaram a sua identidade, como filho amado, criado para boas obras. Essa reconstrução interna impede que a honra futura te coloque numa vitrine para ser idolatrado. Em vez disso, prepara o terreno para que qualquer reconhecimento externo seja acompanhado de gratidão e serviço. Para além das práticas, há um aspecto prático. Quando sua definição muda, suas reações mudam. Você não busca mais justificar-se a todo custo, nem cria narrativas para ganhar simpatia. Sua vida começa a reproduzir coerência, integridade nas pequenas coisas, fidelidade nas rotinas, escolhas que mostram quem você é sem precisar proclamar. Outros percebem essa paz. Líderes notam estabilidade. Portas se abrem não por campanha de autopromoção, mas por constância e caráter. Essa paz interna é uma janela pelo qual a honra de Deus pode começar a entrar sem que você precise correr atrás dela. Se você se reconhece nessas transformações, a dor que não paralisa, a oração que se refina, a identidade que se redefine, saiba que isso não é apenas um consolo, é um sinal profético claro. Deus está preparando você para honras que não vão te corroer, mas te proclamar. Ele honra para testemunhar a graça, não para inflar o ego. Pense num jardineiro que, antes de colher flores vistosas, rega e aduba as raízes. Assim é Deus. Ele cuida do invisível para que o visível floresça de forma saudável e duradoura. Ou imagine um oleiro, que primeiro amassa e modela a argila, tirando bolhas e imperfeições antes de colocá-la no forno para ser firmada. Sem esse processo, tudo o que acontece depois é frágil. Portanto, observe seu coração. Registre pequenas vitórias internas, uma resposta com compostura onde antes houve explosão, uma noite de sono sem replay da humilhação, uma oração que pede cura e não revide. Essas pequenas coisas são sinais proféticos de que a curva da sua história está mudando. E quando o coração começa a ser curado, vem o segundo sinal. Deus começa a te impedir de entrar em guerras que não são suas. E quando o coração começa a sarar, uma das primeiras coisas que Deus faz é colocar a mão sobre a sua. Não como quem prende, mas como quem protege. Nem sempre a mão de Deus vem com fogo e trombeta. Muitas vezes, ela vem como um toque sutil que fecha a sua boca, trava o seu dedo sobre o teclado, faz você não ir até aquela conversa que só alimentaria a raiva. Esse gesto divino de contenção é um sinal profético poderoso. Deus te guarda da vingança. Que onde Ele impede a sua resposta impulsiva, Ele está dizendo que assumirá a sua causa. A Escritura soa como uma campainha para essa condição do coração. Romanos 12:19 ecoa na alma ferida. Não vos vingueis, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Quando essa palavra começa a te perseguir, não como condenação, mas como consolo, algo está acontecendo em nível espiritual. Versículos sobre amar os inimigos, sobre voltar a outra face, cessam de ser abstrações e viram bússolas práticas em momentos de pressão. Eles vêm à tona nas suas lembranças no meio de um impulso de justiça própria, e isso é um indicativo de que o espírito está remodelando suas reações. Na prática, o sinal se manifesta de maneiras muito concretas. Você vai digitar uma mensagem ardente, com palavras que cortam e expõem. Vai segurar o telefone com o nome daquela pessoa piscando na tela, pronto para dizer tudo aquilo que queria dizer por anos. E, de repente, sente uma restrição. Uma voz interior, suave mas firme, diz: não envie. Ou você está prestes a expor alguém publicamente, achando que isso fará justiça ou evitará que outros sofram, e algo dentro te barra. O impulso é legítimo, a vontade de justiça, mas o Espírito Santo coloca a mão no seu peito e você reconhece que existe um caminho superior: deixar Deus ser juiz. Há também o que eu chamo de desculpas santas, intervenções práticas que parecem pequenas coincidências, mas têm a mão de Deus. A reunião é adiada. O encontro que você planejou para ajustar contas não acontece de repente. A pessoa que você iria confrontar não aparece.
A porta que permitiria uma reação impulsiva simplesmente fica fechada. São detalhes que, do lado de fora, parecem azar ou logística, mas por dentro você percebe que foram ocasiões que evitaram que você se expusesse àquilo que ainda poderia ferir sua alma e comprometer o testemunho que Deus está construindo. Essas pequenas interrupções são como as mãos firmes de um pai que retira a criança de uma briga antes que ela se machuque. Quando Deus segura sua mão assim, a interpretação é definitiva e delicada ao mesmo tempo. Ele está dizendo que você não precisa descer ao nível do confronto para ser justificado. Deixa isso comigo, ele sussurra. E é uma promessa que vem com implicações práticas. Quando você entrega, sua ansiedade diminui, sua vida espiritual ganha nitidez, e você prepara o coração para a honra que virá, sem manchas de amargura. Acontece que Deus honra os que confiam nele, e uma honra poluída pela vingança não é a honra do reino. A verdade que reverte acusações é a verdade que vem limpa, testada no fogo da paciência e da fidelidade. Como saber se essa contenção vem de Deus e não de medo ou vergonha? Há sinais. Quando a contenção gera paz e não culpa. Quando você não reage porque teme as consequências, mas porque sente que entregou a situação ao Senhor. Quando, após resistir, você tem clareza e não arrependimento. Outro sinal é que a contenção vem acompanhada de oração. Você ora por quem te feriu, ainda que com esforço. Você busca conselho de pessoas maduras. Você registra os acontecimentos numa folha ou num diário e confia a Deus o tempo da justiça. Isso mostra que não se trata de omissão covarde, mas de uma escolha ativa e orientada pelo Espírito. Essa dinâmica pede exercício. Quando o impulso de revidar bater, pare um instante, respire, ore rapidamente e diga: Senhor, eu entrego. Transforme o impulso em oração. Se for preciso, peça a alguém de confiança que segure você na hora de enviar mensagens ou tomar atitudes precipitados. Às vezes, um amigo sábio é o instrumento de contenção de Deus. Pratique também a reinterpretação dos sinais. Veja uma reunião cancelada, não como derrota, mas como proteção. Treine o músculo da espera. A espera não é passividade. É uma forma ativa de fé que declara: Tua justiça me basta, Senhor. E há um ganho prático e espiritual enorme nessa entrega. Primeiro, você preserva sua integridade e seu testemunho. Não há mancha de violência moral em sua história. Segundo, você se coloca na posição para que Deus manifeste honra segundo o coração dele, que é justo, mas também formoso em formas que curam e restauram. Terceiro, quando Deus cuida, ele também revela. Muitas vezes as evidências que buscam justificar a sua ira se dissipam. Mentiras se desmancham sem que você precise enxertar sal na ferida, e a vindicação vem como uma melodia que entra naturalmente na narrativa de quem te conhece. Não é fácil, ninguém disse que seria, e a tentação de fazer justiça com as próprias mãos parecerá muitas vezes um caminho mais rápido. Mas se você tem sentido esse travamento interior, essa voz que impede a ação impetuosa, celebre isso como sinal. Celebre como quem recebe uma chave. Deus está prendendo as portas que levariam à sua ruína e preparando outra rota, onde a honra chegará sem que você precise se sujar nas trincheiras da vingança. Enquanto Deus sela seus lábios e seus punhos, Ele está ao mesmo tempo trabalhando outras coisas, fortalecendo seu caráter, abrindo portas e posicionando você para a restauração. Se hoje Ele tem segurado sua mão, não é para te paralisar, é para te posicionar. Confie, entregue e observe como, quando o tempo certo chegar, a honra que vem das mãos do Pai é mais doce, mais verdadeira e mais duradoura do que qualquer meia-culpa ou revanche humana poderia alcançar. Enquanto Ele guarda seu coração e sua boca, outro sinal começa a aparecer. Deus te firma e te faz florescer justamente em áreas onde você foi ridicularizado. Quando Deus começa a honrar onde te humilharam, nem sempre a primeira coisa que aparece é uma promoção visível. Muitas vezes Ele trabalha por dentro e em seguida começa a reorganizar o território ao seu redor, abrindo espaços exatamente onde antes houve escárnio. Esse é o terceiro sinal profético.
o lugar da afronta se tornando o lugar da herança. E quase ao mesmo tempo, vem o quarto sinal. Você é puxado para mais perto do Senhor do que de qualquer palco. Essas duas coisas andam juntas como raízes e tronco. Uma firma a outra. Sinal 3. Deus começa a te firmar onde zombaram de você. Imagine um terreno pedregoso, onde alguém deixou cair sementes de desprezo. Você nunca vai conseguir. Isso não é para você. Ninguém te leva a sério. De repente, anos depois, ali brotam brotos de vida. Na prática, isso se manifesta de formas concretas. A posição em que você sempre foi subestimado começa a receber graça. Aquele ministério que te minimizaram passa a frutificar. Aquela liderança que disseram que você não tinha agora surge como referência. Pessoas que riam da tua fé começam a perguntar como você suporta seguir acreditando. Aquilo que era motivo de chacota transforma-se no palco onde Deus coloca sua autoridade sobre a tua vida. Veja como isso costuma acontecer. Oportunidades que pareciam fechadas se abrem sem grandes esforços. Portas que não respondiam, agora cederam ao toque da sua fidelidade. Projetos que atrofiaram recebem suporte inesperado. Pessoas-chave que ignoravam seu trabalho, de repente te reconhecem e te trazem responsabilidades. Não é mágica. É favor divino ligado à perseverança. É como se Deus dissesse: naquele mesmo solo onde te pisaram, vou plantar algo que falará de mim. A promessa bíblica de possuir o dobro não é apenas compensação numérica. É ressignificar o chão onde você foi ferido, torná-lo fonte de provisão, plataforma de testemunho. Exemplos ajudam a perceber o padrão. A jovem que ouviu por anos que seu chamado era ilusão, agora dirige uma escola de formação espiritual, onde ex-alunos se curam. O irmão cujo ministério era minimizado agora é procurado por líderes para aconselhar decisões. A mulher que foi ridicularizada pela coragem de depender de Deus hoje é imagem de perseverança para muitos que atravessam dor. Tudo isso se dá gradualmente. Primeiro um reconhecimento sutil, depois convites, depois a consolidação de autoridade. E o importante, essa firmeza vem acompanhada de graça, não de exaltação pelo próprio mérito, mas de capacitação sobrenatural. Enquanto Deus reposiciona o seu território externo, Ele opera também no centro do seu ser. Surge então o sinal 4. Deus te puxa para mais perto dele do que de qualquer palco. O impulso para provar algo a pessoas vai diminuindo. Em vez de buscar aplausos, cresce em você o desejo de agradar ao Pai. A Bíblia ganha sabor novo. A oração deixa de ser um recurso de emergência e vira respiração. Onde antes seu olhar corria constantemente para a reação alheia, agora ele se volta para a face de Deus. Esse movimento é crucial. Honra que vem sem intimidade tem tendência a inflar o ego. Deus, por amor, reconecta honra e humildade. Aproxima você dele para que a honra seja de testemunho e não de vaidade. Como perceber esse puxão divino? Primeiro, pela fome. Você sente uma sede inesperada de palavra. Ler deixa de ser obrigação e vira prazer. Orar não é mais rotina decorada, mas diálogo que transforma. Segundo, pelo tempo que você escolhe passar em silêncio com Deus, mesmo quando poderia estar buscando exposição. Terceiro, pela paz diante do sucesso ou da crítica. Você começa a avaliar as coisas segundo o que Deus pensa, não segundo o que a plateia acha. E quarto, pelo serviço. Onde poderia brilhar, você prefere servir. Essa postura revela a verdadeira alquimia do reino. O pequeno se torna grande, porque escolhe se tornar instrumento nas mãos do Senhor. Há uma frase que convém guardar. Quando o lugar onde te humilharam se torna o lugar onde você serve com humildade e frutifica, esse é um sinal profético de que Deus está preparando algo grande. Não é sobre humilhar quem te humilhou, é sobre usar esse solo de dor para plantar compaixão, ministério e testemunho. Quando você opera desse lugar, a honra que vem é sustentável, reverbera e leva outros a crerem que Deus realmente transforma a história. Aplicar isso no dia a dia é simples, mas exige vigilância do coração. Se você percebe portas se abrindo onde antes houve escárnio, não celebre com autojustificação. Celebre com gratidão e faça duas coisas. Permaneça fiel nas pequenas oportunidades
e use o novo espaço para abençoar pessoas, inclusive aquelas que te viram no chão. Se ao mesmo tempo sente que sua intimidade com Deus aumenta, considere isso uma bússola. Siga-a. Alimente essa fome de palavra. Reserve momentos de silêncio com o Pai. Aceite tarefas que não rendem status, mas rendem caráter. A imagem de um jardineiro fiel, cuidando do que nasce, sem exigir flores imediatas, é uma boa ilustração. Você cuida, rega, poda, espera a estação certa. Também é preciso proteger-se contra duas tentações. A primeira é a pressa. Querer que a honra seja imediata pode fazer você tomar atalhos que distorcem a graça. A segunda é o orgulho. Reconhecimento pode inflar, e o vento das lisonjas pode deslocar seu foco de Deus para si mesmo. Por isso, celebre com humildade e ofereça a Deus o primeiro lugar sempre. Se você hoje vê sinais de que o lugar onde foi humilhado começa a frutificar e sente Deus te aproximando de si mais do que qualquer desejo de ser visto, pare e reconheça. Isso não é coincidência. É céu reorganizando território e coração. Aproveite esse tempo de preparação. Plante com sabedoria, sirva com alegria e deixe que a intimidade com o Senhor molde a forma e a finalidade da sua honra. E ao seguir essa rota, você se torna testemunha viva de que onde houve humilhação, Deus pode e quer fazer nascer um reino. E à medida que isso acontece, outro sinal aparece. Deus começa a mudar a forma como as pessoas te veem. Existe algo profundamente sobrenatural quando a voz das pessoas passa de indiferença para reconhecimento. Mas essa mudança quase nunca começa por um discurso eloquente seu. A honra de Deus muitas vezes começa assim, no silêncio dele sustentando você quando ninguém mais dava crédito. E com o tempo, as mesmas bocas que te reduziram a apenas mais um começam a te ouvir. Esse movimento é o quinto sinal profético, a reputação sendo restaurada, não por sua defesa desesperada, mas porque Deus sustentou a sua vida com constância, caráter e graça. Imagine uma porta enferrujada que ninguém mais acreditava que pudesse abrir. Você a bateu, tentou empurrar, pediu ajuda e em silêncio continuou fiel ao que Deus havia posto em você. Um dia, a fechadura se alinha, a porta range e se abre. A diferença não foi um grito do lado de fora, mas a persistência do dono da casa consertando o que estava quebrado. Assim funciona a restauração da reputação. A coerência no seu viver vai tornando pequenas rachaduras de mentira e desprezo incapazes de sustentar uma narrativa falsa. Sinal 5.1. Quem antes te ignorava, começa a te ouvir. Lembra daquela reunião em que sua ideia foi desprezada? Daquele encontro familiar onde sua opinião era silenciada pelo riso fácil? Com o tempo, pessoas passam a procurar seu conselho. O colega que antes te dava as costas bate na sua mesa pedindo orientação. Um líder que nunca te deu espaço agora pede sua oração. Um parente que fingia não ver sua dor de repente te chama para conversar. Não é carisma fabricado. É Deus te dando voz, onde Ele quer que a verdade seja ouvida. Essa voz não vem por autopromoção, mas por alguém que foi moldado no forno da dor e agora fala com autoridade de quem foi transformado. Sinal 5.2. A verdade começa a aparecer sem você forçar. Mentiras que foram plantadas perdem raiz quando confrontadas pela constância da sua vida. Lembra-se das fofocas que te pintaram como incapaz ou interesseiro? Quando a tua prática diária é de integridade, quando seus frutos se tornam evidentes, trabalho bem feito, gente ajudada, orações respondidas, a falsidade vai ficando isolada. Isso acontece de forma quase cinematográfica. Mal-entendidos se desfazem naturalmente. Pessoas relembram seus atos discretos e começam a corrigir a narrativa. Não é raro que um testemunho se levante. Eu não sabia, até ver como você age quando ninguém olha. A restauração não exige que você vá em campanha para limpar seu nome. Exige que você continue fiel e permita que Deus revele a verdade. Sinal 5.3. Deus te unge para abençoar justamente quem te viu no chão. Este é um dos movimentos mais delicados do Espírito.
Muitas vezes, a oportunidade de ser usado por Deus chega através de quem já te menosprezou. Em vez de despejar ressentimento, você encontra graça para abençoar, para orar por quem te feriu, para oferecer ajuda onde antes havia distância. Isso não é ingenuidade, é estratégia do reino. Quando Deus te capacita a abençoar os que te humilharam, Ele reescreve a história em 2 níveis. Primeiro, Ele cura seu coração. Segundo, Ele demonstra ao mundo que sua honra é frutífera, e o propósito não é humilhar de volta, mas mostrar a transformação que só a graça pode produzir. Pense em uma vinha que foi pisoteada durante uma geada. As parreiras foram feridas, e os vizinhos comentaram que nada mais brotaria dali. No verão seguinte, porém, não só os brotos retornam, como trazem cachos mais abundantes do que antes. A restauração da reputação é assim. O campo de vergonha vira fonte de colheita, e quem antes apontou a falha, agora observa o fruto com respeito, e muitas vezes, assombro. A interpretação pastoral desse sinal é clara. Quando a honra vem, ela normalmente não chega pela sua luta para provar inocência, mas pela fidelidade silenciosa que Deus sustenta. Ele trabalha assim para que a honra não seja apenas retorno egoísta, mas testemunho vivo do Deus que transforma. É um reposicionamento do seu nome, da sua história e do seu propósito. E isso afeta tanto o cenário externo quanto a sua identidade interna. Como aplicar isso na prática? Primeiro, reconheça os pequenos passos. Anote os sinais, uma mensagem pedindo conselho, um convite para falar, um pedido de desculpas não forçado, uma reputação que se reconstrói aos poucos. Em segundo lugar, recuse a tentação de se explicar de forma agressiva. Cada explicação nervosa pode arruinar a autoridade crescente que Deus está te dando. Confie no processo divino de vindicação. Terceiro, celebre a graça ao invés de se vangloriar. Quando alguém que te feriu te busca, responda com humildade e disponibilidade para abençoar. Isso sela a restauração e mostra para o céu e para a terra que a transformação é verdadeira. Também é importante proteger seu coração. Reparação de reputação pode seduzir para o orgulho. Por isso, mantenha raízes espirituais. Oração, leitura da palavra, comunhão com irmãos que te lembram da verdade em amor. Honre quem te formou em silêncio. Deus, família fiel, mentores, e não permita que a nova visibilidade te conduza a personificar aquilo que você tanto sofreu. A necessidade de aprovação. Há exemplos concretos que ajudam a enxergar esse movimento. O jovem, cuja igreja o ridicularizou por um sonho missionário e anos depois, volta como porta-voz de um projeto que muda cidades. A profissional que foi preterida por promoção, mas que, pela excelência tranquila, torna-se referência no setor. A mãe que foi criticada por escolhas de educação e, com o tempo, passa a ser procurada por outras mães buscando conselho. Em cada caso, o elemento comum é a fidelidade no tempo de espera e a graça para abençoar quando a voz finalmente é dada. Se você reconhece esse sinal em sua vida, portas se abrindo, pessoas começando a te escutar, mal-entendidos sendo dissipados e oportunidades de abençoar quem te viu no chão, respire e agradeça. Não é obra do acaso, é o reino trabalhando para restaurar seu nome e redirecionar sua influência para o bem. E enquanto ele te levanta, muitas vezes outro tipo de sinal acontece. Deus trata com o orgulho e com a injustiça que zombaram de você. Há momentos em que a vida parece construída sobre mentiras e sobre dedos que apontaram contra você. Sabe aquela sensação de que havia uma cortina cobrindo a verdade e que ninguém suportaria puxá-la? Um dos sinais proféticos de que Deus está virando a história acontece exatamente quando essa cortina começa a ser levantada. Contudo, há duas coisas importantes a entender. Primeiro, Deus expõe o que estava escondido. Segundo, Ele nos ensina a não transformar a exposição alheia em espetáculo ou em alegria torpe. Quando falo de exposição, não me refiro à fofoca que vira revanche nas redes sociais, tampouco à justiça feita pelas próprias mãos. Falo da providência de Deus, atuando como um vento que varre poeira. Aquilo que estava poluído, encoberto, sustentado por covardia ou mentira, começa a se desfazer.
Sistemas injustos perdem sustentação, alianças de fachada se rompem, a reputação dos soberbos começa a ruir. É como quando alguém remove uma estaca de sustentação de uma tenda velha. A estrutura que dependia daquele suporte se desmonta e o que restou fica exposto à luz. Na palavra, vemos esse padrão. Deus quebra braços de orgulho, desmantela obras de falsidade e aquilo que parecia invencível desaba. Exemplos concretos são parte do cotidiano de quem sofre injustiça. Talvez no trabalho houve um colega que plantou calúnias para tomar seu lugar. De repente, o projeto que ele tomou para si fracassa por falta de competência. Documentos aparecem provando sua falta de transparência. Talvez na família, alguém conspirou para desacreditar você como pessoa confiável. E com o tempo, a própria vida dessa pessoa revela opções que a denunciam. Ou no ministério, quem zombava da sua fé vê suas próprias estruturas espirituais desmoronarem quando a hipocrisia se torna pública. Esses não são acidentes esparsos. Muitas vezes, são o toque justo de Deus que corrige desequilíbrios que só geram dor. Mas aqui vem a grande lição. Deus expõe, sim, e esse é um ato de justiça. Porém, ele também testa o coração de quem foi ferido. Quando as máscaras caem, há uma tentação enorme de rir, de compartilhar o tombo alheio como forma de libertação. O Espírito Santo, porém, quer que você mantenha a postura do reino. Não se regozijar pela queda do outro, mas permanecer em humildade, sabendo que o que destrói o ímpio não é motivo de festa, e sim um chamado para a gratidão silenciosa a Deus. Isso distingue a justiça da vingança. Distingue honra que edifica da satisfação que corrói. O profeta que viu os braços dos ímpios quebrados também viu que o coração de Davi não se alegraria em menosprezar o caído. A resposta de Deus é temperada por misericórdia, e Ele quer que a sua também seja. Enquanto Deus corrige, há outro sinal que costuma acompanhar a reviravolta. Portas que antes estavam fechadas começam a se abrir novamente, mas você volta de um outro lugar. Esse retorno é o sinal final e talvez o mais doce. Você é chamado a revisitar os lugares de dor, a casa onde foi rejeitado, o cargo onde foi humilhado, a cidade que foi ódio, porém agora com outra postura. Não é para colocar o caso na cara, nem para reviver o passado. É para testemunhar a transformação, para servir com humildade e para glorificar a fidelidade de Deus. Imagine alguém que, após anos sendo motivo de risadas por sua fé simples, volta à mesma praça, onde foram proferidas sátiras, não para desmenti-las em confrontos acalorados, mas para conversar com uma pessoa, oferecer ajuda, orar por alguém que enfrenta hoje a mesma dor. Ou pense naquela mulher que, rejeitada pela família, volta a reunir seus filhos e netos, não exibindo troféus, mas levando um coração curado que sabe perdoar. O retorno é um ato de coragem e de maturidade espiritual. Você demonstra que a cura interior venceu a necessidade de fazer justiça com as próprias mãos. Há ainda uma característica prática que acompanha esses sinais: paz interior. Você percebe que, mesmo com portas se abrindo, seu desejo não é revanche, é gratidão e responsabilidade. A oportunidade de falar, de assumir um espaço, já não é combustível para orgulho. Você entra naquele ambiente com a serenidade de quem foi lapidado e com a firmeza de quem aprendeu a depender de Deus. Essa paz é um marcador espiritual tanto quanto as circunstâncias favoráveis, porque Deus pode mudar situações sem necessariamente mudar imediatamente o seu coração. A honra que permanece é aquela que desce sobre um coração humilde. Se de repente você começa a ver mentiras desmoronando ao seu redor, testemunhos surgindo, fatos que clarificam o seu nome, sistemas que perdem força, preste atenção também à sua reação. Se o seu primeiro impulso é chorar de gratidão, orar e glorificar a Deus, esse é o sinal de que a restauração está vindo de maneira alinhada ao reino. Se o impulso é vangloriar-se, feche os olhos e peça ao Senhor para refinar seu interior. Lembre-se, Deus honra quem permanece fiel e justo no modo de viver a vitória. E quando as portas reabrirem para você, encare isso como um ministério concedido, não apenas um troféu. Talvez seja preciso restaurar relacionamentos com humildade. Talvez seja o tempo de usar voz e influência,
para abençoar os mesmos que um dia te humilharam. Isso não é ingênuo, é poderoso. Quando você abençoa quem te magoou, você demonstra que a sua honra vem de Deus, não da satisfação humana. É uma pedra de testemunho tão eloquente quanto qualquer discurso. A graça de Deus transformou alguém que poderia ter sido amargurado em um canal de bênção. Se você nota que portas se abrem em lugares de onde saiu com o coração ferido, e se, ao mesmo tempo, seu peito está mais tranquilo do que vingativo, então este é um dos sinais mais fortes de que a promessa de dupla honra está se movendo sobre a sua vida. Deus não apenas desmontou o que era falso, Ele o está reconstruindo com sua presença, convidando você a voltar, não para provar algo, mas para mostrar o que a graça dele fez. Se isso é verdade para você, segure firme. A história está mudando, e o convite é para caminhar com humildade até o desenlace que glorifica ao Senhor. Se você ficou comigo até aqui, é porque algo dentro de você ainda não se conforma com a palavra fim escrita sobre a sua vida. Você já provou o gosto amargo da humilhação, seja na família que desdenhou seus sonhos, no trabalho onde foi injustiçado, na igreja onde foi silenciado, ou em relacionamentos que te descartaram, e mesmo assim não quer morar naquele lugar. Isso revela uma sede profunda, a sede por ver Deus virar a chave da história. E por isso, antes de encerrar, quero olhar nos seus olhos espirituais, reconhecer sua coragem e ficar alguns minutos proclamando esperança ao seu coração. Vamos relembrar de forma pastoril e profética os 7 sinais que apontam para a honra que Deus está preparando. Não é teoria, são sinais práticos, espirituais e internos que eu tenho visto transformar vidas. Primeiro sinal: a ferida cicatrizando. Talvez você ainda sinta a dor, a memória apareça, as imagens voltem. Isso é natural. Mas um sinal claro de que Deus está agindo é quando a dor perde o controle sobre você. Você ainda lembra, mas consegue falar sobre aquilo sem que sua voz se quebre toda vez. Consegue olhar para a cena e dizer: foi difícil, mas eu não sou isso. Pense numa ferida que deixou de sangrar. Permanece a marca, mas ela não impede mais o caminhar. Esse processo interno evita que a futura honra se transforme em orgulho ou em desejo de vingança. A graça começa por dentro. Segundo sinal: a mão segurada. Quando Deus assume sua causa, muitas vezes ele começa limitando as suas próprias respostas desordenadas. Quantas vezes você esteve a um teclado, pronto para escrever algo cortante ou preparado para confrontar com todas as armas do seu orgulho? Um sinal profético é perceber que algo dentro de você trava. Você não manda a mensagem, não vai no confronto, escolhe silenciar. Às vezes portas se fecham estranhamente para te proteger da carne. Uma reunião não acontece. Você recebe uma paz que impede a explosão. Isso não é fraqueza, é sabedoria divina te segurando para que a vitória venha limpa e justa. Terceiro sinal: território se abrindo. Lembra daquele lugar onde disseram: você não vai conseguir? Hoje você percebe um movimento contrário, portas se escancarando exatamente ali. Pode ser um cargo que surge no ambiente onde você foi ridicularizado, uma oportunidade de ministério onde um dia te chamaram de louco, ou um reconhecimento tímido vindo daquele grupo que te desvalorizou. Deus tem uma forma de recriar o cenário. O mesmo terreno que foi palco da sua vergonha torna-se solo fértil para o fruto da sua perseverança. Quarto sinal: intimidade aprofundando. Esse é sutil, mas profundo. Ao invés de correr atrás de aplausos ou tentativas de provar seu valor, você passa a desejar mais a presença de Deus do que a aprovação humana. A leitura da palavra ganha gosto. As orações deixam de ser petições nervosas e se transformam em diálogos. Em vez de buscar se justificar, você busca ser encontrado fiel. Honra verdadeira brota de uma alma que aprendeu a se constar diante do Senhor, não para ser vista, mas para ser moldada. Quinto sinal: reputação restaurada. Nem sempre a restauração é uma campanha pública. Muitas vezes é um processo discreto. Quem antes te ignorava começa a te procurar. Seus colegas pedem sua opinião. Mentiras perdem força diante de uma vida consistente. A verdade se alinha com a sua perseverança. Deus tem o hábito de limpar nomes
não porque você lutou com os meios humanos, mas porque Ele mesmo sustentou sua integridade no tempo da provação. E quando isso acontece, você ganha voz onde antes era apenas um rosto na multidão. Sexto sinal: a injustiça sendo exposta. Há momentos em que Deus derruba sistemas, revela máscaras e traz luz onde havia manipulação. Isso pode se manifestar como quedas naturais na carreira de quem agiu com soberba ou na desarmonia de estruturas que se apoiavam em mentiras. Importante: a exposição do erro não é para seu prazer, nem para virar espetáculo, é juízo que vindica o justo. E um sinal da cura do seu coração é não regozijar-se com a queda do outro, mas permanecer humilde, sabendo que a justiça restauradora pertence ao Senhor. Sétimo sinal: a volta em paz ao lugar da dor. Este talvez seja o mais bonito de todos. Em vez de voltar para o mesmo cenário para provar algo ou vingar-se, você retorna para servir, testemunhar e glorificar a Deus. Pode ser a volta à família, ao ministério, ao trabalho ou à cidade onde sofreu. Agora você entra com outra postura, mais curado, mais sábio, menos dependente da opinião alheia. Você não busca rebaixar quem te humilhou, busca mostrar o que a graça de Deus fez na sua vida. E essa volta, quando acompanhada de paz interior, é um selo profético de que a dupla honra prometida por Deus está se manifestando. Você que chegou até aqui, saiba que essa postura de esperar é rara e preciosa. Muitos caem na armadilha da amargura, do cinismo ou da pressa por fazer justiça com as próprias mãos. Mas você está sendo convidado a entrar numa elite espiritual, a minoria que, apesar da dor, escolhe crescer em graça, não em autodefesa. Eu quero te elogiar por isso. Não é fraqueza esperar, é fé. Não é passividade, é confiança estratégica no juiz dos céus. Agora quero te convidar a um gesto concreto. Reserve um momento de oração silenciosa. Pode ser agora mesmo onde estiver. Traga à sua mente o lugar, o nome ou a cena que mais marcou sua humilhação. Pode ser uma pessoa, uma palavra, um tribunal, uma mesa de reunião, uma porta que se fechou. Coloque isso diante do Senhor e diga com sinceridade: Senhor, eu entrego esse lugar de vergonha a Ti. Se essa palavra é para mim, prepara a Tua honra aí, do Teu jeito e no Teu tempo. Faça isso sem pressa. Permita que o Senhor transforme a memória em adoração e a ferida em testemunho. Se essa mensagem tocou sua alma, faça um convite público e simples. Deixe nos comentários a declaração: eu esperarei a honra de Deus. Ao escrever essa frase, você está tomando uma posição espiritual. Não uma posição covarde, mas uma confissão de fé. É uma aliança com Deus, de não perseguir honra a qualquer custo, de não vender sua integridade por aprovação humana. Cada comentário será uma pequena profecia, uma multidão que não aceita que a humilhação seja o último capítulo. Antes de ir, alguns pedidos práticos. Se você ainda não é inscrito neste canal ou nesta comunidade, inscreva-se agora para continuar recebendo palavras que fortalecem o coração nos lugares onde mais dói. Curta, compartilhe e envie este vídeo para alguém que você sabe que foi exposto, injustiçado ou ridicularizado. Talvez Deus queira usar você como canal de consolo e de reafirmação da promessa na vida dessa pessoa. Não subestime o poder de um compartilhamento. Ele pode chegar exatamente na hora em que alguém pensa que a vergonha será a última palavra. Depois que este vídeo terminar, permita-se reservar alguns minutos para ler Isaías 61:7, devagar, e depois Sofonias 3:19. Não as leia com pressa. Repita cada frase como quem bebe água após um longo deserto. Deixe as palavras entrarem do ouvido para o coração. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Darei a eles louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados. Permita que a promessa se instale, mais profunda que um consolo momentâneo, que ela mude sua forma de olhar para o passado e de caminhar no presente. Agora, eu quero declarar uma bênção sobre você, não como mera palavra bonita, mas como uma profecia de fé. Que o Deus que levanta os abatidos te envolva neste momento. Que Ele sane as marcas mais profundas de humilhação e arranque os rótulos injustos que te impuseram. Que Ele plante em você coragem renovada para sonhar sem medo e esperança,
para dar passos pequenos, mas firmes, que Ele abra portas onde disseram que nada mais se abriria, e que cada nova abertura seja acompanhada de humildade, para que a honra não suba à sua cabeça, mas gere testemunho. E por fim, quero que você carregue essa imagem. Um dia, quando olhar para trás, você dirá com voz calma e firme: aqui fui humilhado, aqui chorei, aqui pensei que fosse o fim, mas foi justamente aqui que Deus me levantou. Essa não é uma promessa automática, mas uma promessa fiel. Em lugar da vergonha, Ele pode e quer dar honra. Você não precisa forçar a mão de Deus. Você precisa, com coragem, colocar sua história nas mãos daquele que faz o impossível com delicadeza e justiça. Fique em paz, espere, sirva, testemunhe, e que a graça do Senhor te acompanhe nesta travessia até o momento em que a honra se manifestar, não para inflar seu ego, mas para glorificar o nome que te sustentou no silêncio da dor.